E aí, gente, boa noite. Tô falando baixinho aqui porque hoje não gravei nada. Então não tô com aquela voz de quem passou o dia dando aula e gravando. Ó, o Walter mandou uma pergunta aqui, vamos lá? Gente, mandem perguntas, beleza? Mandem dúvidas aí pra gente conversar, bater um papo legal. A aula rende muito mais, muito mais se vocês mandarem dúvidas, tá? Porque eu tô aqui disponível pra isso. Minha voz é uma voz de tenor, mas eu tenho dificuldade em transitar entre os registros. O que fazer? Walter, isso é normal, tá? Não é pela tua voz ser tenor, barítono, o que for, que ela vai ter alguma facilidade para transitar em alguma coisa, tá? Esse é um primeiro ponto. A tua voz ela só vai ter facilidade em algo que ela está treinada para fazer, né? E isso é para qualquer coisa na tua vida. Tu só tem facilidade em algo quando tu tem muita prática naquilo. Então, assim, provavelmente o que está acontecendo aí, né? Te dizendo já com basicamente 100% de certeza. Uma técnica desajustada. Meu Deus, falei 3 vezes errado. Desajustada. Tá, Walter? É isso que está acontecendo. Então não é uma questão por tu ser tenor, talvez tu pense, por eu ser tenor, eu já vou conseguir naturalmente cantar agudo. Não, a tua voz ela vai ser sim mais aguda. Na tua região falada, a gente percebe que é uma voz já mais aguda, né, do que a voz de um barítono ou que a voz de um baixo. Mas não quer dizer que tu vai conseguir cantar agudo super bem, porque se tu não treinou isso, tu não vai conseguir fazer, tá? Então assim, o que tu tem que fazer? Começar a treinar. Só que a questão é, eu tenho dificuldade de transitar entre os registros, mas qual é a dificuldade? Entendeu? Tu tá travando, tu tá afrouxando, tu tá instável, tu quebra, tu grita, tem um monte de possibilidades, tá? Inclusive, esse é um ponto que eu tento educar todo mundo que me segue aqui a pensar sobre isso, que é, não é simplesmente um exercício que vai resolver, ou não é o mesmo exercício que resolveu pra mim que vai resolver pra ti, porque nós temos vozes diferentes, né? Nossa fisiologia é diferente, a gente tem dimensões diferentes na prega vocal, no trato vocal, e nós temos padrões diferentes de fala e de canto. O que significa isso? Significa que o mesmo exercício que funcionou pra mim talvez não funcione pra ti, mesmo sendo 2 tenores, né? Porque eu também sou um tenor. Talvez não funcione, porque talvez o teu caso seja outro, né? Talvez o teu caso seja outro. Então, o que eu te sugiro é que tu comece a fazer uma avaliação vocal. A primeira coisa que tu tem que fazer é uma avaliação vocal para entender o que está acontecendo de fato com a tua voz, tá? Porque isso que tu me deu é um sintoma. Isso que tu me deu é um sintoma. Então, o que está acontecendo de verdade com a tua voz? A gente tem que entender, tá? Eu não sei se tu faz parte, Walter, de algum dos meus treinamentos. Eu imagino que não. Eu acho que não, porque eu não lembro do teu nome. Mas no TAV, por exemplo, no segundo módulo, eu te ensino a fazer uma avaliação vocal ali. Na verdade, eu faço uma avaliação vocal guiada, né? Onde tem uma série de aulas e eu vou te explicando os diferentes padrões. E aí tu vai perceber que ao longo daquelas aulas do módulo 2, tu começa a perceber, tipo, cara, eu me encaixo aqui, eu me encaixo ali. Nossa, minha voz apresenta isso. E aí, a partir disso, que tu fez a avaliação vocal, aí tu vai estar apto a escolher treinos que façam sentido pra tua voz, tá? Mas não é uma coisa simples, entende? Não é uma coisa simples, é uma coisa que tem todo um background, assim, tu tem que entender ponto por ponto e tal, né? Por isso que eu faço isso de uma forma guiada, porque tem que ter. E às vezes a gente não pode pagar uma aula pra fazer, né? A gente investiu no treinamento e tá sem grana pra pagar uma aula por fora pra fazer avaliação. Então eu já fiz a avaliação lá dentro junto contigo. Beleza? Mas, Walter, se tu quiser me dar mais exemplos do que acontece com os teus registros, o que tá acontecendo aí, me manda, tá? Quanto mais informações tu me der, melhor. Pra eu poder te ajudar. Cantei Beyoncé hoje e minha voz pediu socorro. Minha voz saiu toda rouca. Eita, Matheus, diminui o fluxo, Matheus. Como é que tá a tua respiração? Como é que tá o teu sopro? Diminui o sopro. Quando a gente sopra muito, fica rouco mesmo. Gente, sejam bem-vindos, tá? Quem tá chegando, fiquem pela live aí. Olha a pergunta interessante do Pedro. Pedro começou a estudar comigo tem pouco tempo, né, Pedro? Perguntou, é comum ter uma voz frouxa e depois ficar tensa ou vice-versa? Pedro, eu vou te explicar uma coisa aqui agora que é um pouquinho mais complexa, tá? Deixa eu até baixar o volume aqui pra gente se concentrar. Vou te explicar uma coisa que é um pouquinho mais complexa. É comum uma voz frouxa que fica tensa. Eu vou te falar uma coisa que é muito comum, Pedro. Às vezes a gente pensa que a voz frouxa é uma voz fraca, né? A gente pensa que a voz frouxa é uma voz fraca. Mas a gente tem visto cada vez mais em alunos o seguinte, um padrão tenso, uma voz tensa, que está sendo mascarada por uma soprosidade.
Então tu ouve a voz da pessoa e tu fala, cara, tá soproso, tem escape de ar. Então é uma voz frouxa, é uma voz que tá fraca. E na verdade, é uma voz que está tão tensa, a ponto de ter uma soprosidade ali nela. E isso, Pedro, é o que a gente vai chamar de rugosidade. Rugosidade, tá? Então a gente percebe esse padrão rugoso em quais cantores, por exemplo? Nós percebemos no Zezé de Camargo. No Zezé de Camargo a gente percebe esse padrão soproso. Tu percebe essa? Tem soprosidade. Tem soprosidade, mas é uma soprosidade suja. É uma soprosidade pesada. Parece que ela tem uma aspereza muito grande nessa soprosidade, né? Olha a diferença de eu fazer e agora percebe que tem algo junto dessa soprosidade, tem mais, né? Isso é o que a gente chama de rugosidade, tá, Pedro? Então, assim, muitas vezes o que acontece é um padrão tenso que tá disfarçado de frouxo, entende? Esse que é o ponto. E aí vai do ouvido do professor, da experiência do professor de identificar isso, tá? Eu, por exemplo, tive um aluno há meio ano atrás, que ele estava fazendo aulas há um tempo, com inclusive uma professora muito boa que a gente tem aqui na internet, no cenário, né? Tava fazendo um bom tempo aulas com essa professora, e o que aconteceu? Essa professora ouviu a voz dele e falou, tua voz ela tá tensa, tua voz tá pinçada, ela tá agarrada, então tu tem que partir de um padrão mais soproso, tu tem que frouxar essa voz. Beleza, até aí tudo certo, né? Só que o que aconteceu? Esse meu aluno, que depois virou meu aluno, né? Ele acabou fazendo o quê? Como ele tem um padrão tenso, para ele não é uma coisa óbvia simplesmente relaxar. Ele acabou que fez o quê? Ele manteve aquela prega vocal bem tensa, mas ele achou um jeito de sair soprosidade ali. Então ele cantou com essa soprosidade rugosa, essa soprosidade muito suja, né? Muito áspera. E a professora não identificou isso, ela não identificou que ele continuou com um padrão tenso, só que agora tinha soprosidade junto, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele ficou cantando assim durante, sei lá, alguns meses, não lembro exatamente quanto tempo ele fez de aula. E não resolveu, né? Claro, começou a raspar, começou a machucar, começou a dar edema, né? Porque essa soprosidade passando, ressecando a prega vocal, enfim, um monte de coisa. Quando ele veio fazer aula comigo depois de um tempo, ele me explicou, né? Falou, a professora disse que eu tinha um padrão tenso e que por conta disso eu deveria partir de exercícios que deixassem a minha voz mais leve, mais aberta, mais soprosa. Eu falei, beleza, até aí tudo certo. Só que a questão foi que tu desenvolveu essa soprosidade tensa e vocês não perceberam. Então a gente começou a trabalhar a voz dele, que tinha soprosidade, porém era uma soprosidade tensa. Então a gente trabalhou essa voz como uma voz tensa. Tá entendendo? Que às vezes acontece esse bug e muitas vezes uma voz que ela é leve, essa voz que ela é soprosa, macia, ela não é fraca, cara. Ela não é fraca, às vezes é uma questão daqui. Então assim, Pedro, essa questão é uma questão mais complexa, tá? E que envolve muito da experiência do professor que tá te ajudando na hora, tá? Porque tem uma questão, claro, toda a técnica por trás, mas também tem a questão psico, né? Que é a psicodinâmica da voz. Então, assim, às vezes essa pessoa, ela tem uma voz que tá pronta para funcionar, mas ela ainda não tá pronta para fazer isso, sabe? Enfim, cara, é uma questão mais complexa, tá? E a abordagem também é muito diferente, Pedro. Dependendo de qual é a questão, eu posso passar os melhores exercícios, posso fazer um por um junto com a pessoa e a pessoa não vai conseguir mudar aquele padrão. Por quê? Porque na verdade não é essa a questão. A questão da pessoa nem é muscular, a questão da pessoa é aqui, ó. Isso é muito louco, né? Às vezes não é muscular o negócio, às vezes é aqui. Então tem pessoas que a gente tem que ter uma abordagem totalmente diferente. De literalmente parar e perguntar assim, ó, como é que é a tua rotina em casa aí? Tem alguém que fala pra te cantar baixo? Tem alguém que pede pra te cantar com menos volume? Tem alguma coisa que te impede de cantar mais alto, de soltar essa voz? Porque às vezes, cara, a pessoa tem força, só que ela que se limitou, ela que se travou a não cantar. E às vezes é, cara, por uma série de questões. Algum trauma de alguém que gritava na casa e ela não gosta de grito e por isso ela não canta gritando, entendeu? Ou alguém que fala pra ela que prefere a voz dela mais baixinha e aí ela acaba cantando baixinho e não se permite cantar mais alto, né? Ou quando ela ouve a voz dela com mais volume, ela não gosta e ela se bloqueia e guarda aquilo porque ela acha que tá feio, sabe? Porque ela não é acostumada a ouvir daquele jeito, enfim. Aí é uma abordagem bem diferente mesmo.
Mas pode acontecer, Pedro, de uma voz virar a outra? Não diria, pode, claro, né? Não vou dizer que não pode, mas diria que o mais comum é a gente se confundir, achar que a voz é frouxa e quando vê não é, e achar que a voz é tensa e quando vê a voz não é. Enfim, pode rolar essa confusão, tá? Diria que isso é mais comum de acontecer do que a pessoa treinar tanto a ponto de mudar o padrão para um padrão frouxo, sabe? É difícil, porque a gente está falando de dois extremos, né? Normalmente o padrão tenso, quando ele trabalha, ele vira um padrão equilibrado. E o padrão frouxo, quando ele trabalha, ele fica equilibrado. É muito difícil tu sair do tenso e ir pro soproso e pro frouxo, porque é dois extremos muito diferentes, sabe? É muito difícil isso acontecer. Tá mais calma essa live hoje, hein? Semana passada tava uma loucura aqui, hoje tá mais calma. Cássio, quando eu canto, minha garganta dói. O que eu posso fazer para ela não doer? Bárbara, seguinte, primeiro, se a tua garganta dói, tá? A gente já sabe que tem aí tensões extras, né? Tem tensões demais. Porque uma coisa importante da gente lembrar é que a tensão, ela por si só, não é ruim, né? Tensão muscular, tônus muscular não é ruim. A gente precisa de tensão para que a nossa voz funcione. Então a tensão por si só não é ruim. Mas quando ela está demais, aí vira um problema. E muitas vezes o que acontece também, Bárbara, é que alguma parte do teu sistema não está trabalhando. E aí isso faz com que as outras partes do sistema trabalhem dobrado. Isso acontece muito no caso da respiração, sabia? Por exemplo, a pessoa não tem um bom gerenciamento respiratório, ela não consegue manter um bom apoio, ela não entende muito bem como controlar esse sopro. E o que acontece? Ela não controla essa pressão de ar da forma devida. O que acontece? A prega vocal é que acaba segurando essa bomba ali na frente. Porque ela vai cantar e a prega vocal trabalha com sobrecarga, né? Um estresse muito grande. Porque tá fazendo mais do que uma função, entendeu? Então, assim, esse é um primeiro ponto, tá? Tua dor na garganta tá vindo por uma tensão e essa tensão exagerada, provavelmente está sendo causada por compensações, tá? Teu corpo tá trabalhando de uma forma aí a gerar muito estresse, porque alguma parte não tá fazendo a sua função, beleza? O que a gente faz, tá, Bárbara? Logo de início para uma voz tensa que machuca. Primeira coisa é massagem na laringe e exercício para baixar a laringe, tá? Então vou te passar alguns aqui para tu sentir. Gente, quem sente dor para cantar, quem sente essa voz tensa de garganta, pode fazer junto comigo, tá? Quem sente essa voz mais doída, mais ardida, pode fazer junto comigo. Ó, primeiro eu quero ensinar para vocês duas massagenzinhas aqui na laringe. A primeira delas tu vai fazer este movimento, ó. Tu segura forte, ok? Bem no tubo, que é aqui a laringe, beleza? E tu vai massagear puxando pra baixo. Deixa a boca relaxada. Deixa tudo aberto na garganta. Faz esse primeiro movimento, tá? Esse movimento não é que ele vai por si só relaxar a tua laringe, não é isso. Mas é que esse movimento te gera consciência, tá? Te gera consciência corporal de beleza, que é a laringe, ok, isso é mais isso, na minha opinião é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então faz o movimento, ok. Agora eu quero que tu perceba o seguinte, quero que tu com os mesmos dedos aqui, polegar e indicador, tu vai mover para um lado e para o outro, olha só. Faz aí, pode fazer, tu vai sentir que vai desencaixar, vai dar inclusive um sonzinho assim, ó, um pleque. É meio estranho, tá? É meio nojento, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Essa musculatura, ela é móvel mesmo, tá? Então tu vai fazer esse movimento. Pode fazer aqui em cima. Excelente, tá? Essa é a primeira parte. São tipo um aquecimentinho, tá? Umas massagens para relaxar. Agora é o seguinte... Como que a gente começa a fazer exercícios agora para tua laringe para realmente baixar ela, que é o primeiro passo, né? Antes de pensar na voz, a gente pensa nessa musculatura inicial. A gente vai fazer, eu vou te fazer 3 exercícios aqui, tá? 3 exercícios. Primeiro, na verdade 3 séries de exercícios. Vão ser mais exercícios que isso, mas 3 séries de exercício. Primeiro deles, tu vai fazer um
uma fungadinha com o nariz. Então, na verdade, tu vai fazer duas, assim, ó. Aqui eu fiz bem fraco, mas percebe que quanto mais eu faço, essa musculatura responde. Percebe? Se vocês aí, vão fazendo, se vocês aí tem problema igual eu, porque eu tenho aqui o nariz, tem sempre um lado que não tá funcionando, cara, não sei bem porquê, tá? Não tô gripado, não tô nada e tem um lado que parece que não funciona. Esse exercício não vai ser tão eficiente, mas eu vou te dar mais opções além dele. Mas faz comigo, esse aqui é uma fungadinha, então faz aí 2 vezes. O que eu te sugiro? Cuida para não fazer isso aqui, ó. Trazer muita coisa, entendeu? Tenta focar só aqui, para tu movimentar só a laringe e puxar ela para baixo. Entende o que eu quero dizer? Beleza, esse aqui é o sniff. Tu provavelmente vai sentir o ouvido ficando um pouquinho entupido, parece, né? Talvez sinta uma tonturinha. Esse exercício, tu vai fazer ele por 3 minutos, tá bom? Depois, tu vai fazer o espaguete. E o espaguete, ele pode ser uma opção se tu não consegue fazer muito bem o sniff. Não consegue fazer essa fungadinha muito bem, faz o espaguete. O que é o espaguete? É literalmente tu sugar como se estivesse com espaguete. Sabe que nem nos filmes? É isso. Olha o que acontece quando a gente faz. Percebe que desce? Esse exercício do espaguete tu vai fazer por 3 minutinhos também, beleza? 3 minutinhos também. E por último, eu quero que tu faça o grande respiro. O grande respiro é simplesmente um cheirinho bom. Então tu inspira e tenta se concentrar no caminho do ar. Se concentra no caminho do ar. Inspira. Se concentra no caminho do ar. Eu quero que tu perceba todo o caminho que ele faz. Sente o geladinho lá atrás. Tu consegue sentir por onde que ele passa? Faz mais uma vez. Inspira. Tu percebe que quando esse ar está entrando devagar, relaxado, a gente sente uma sensação de expansão, de ganho de espaço aqui no fundo da boca? Consegue ter essa sensação? A nossa ideia com esse exercício é manter essa sensação, tá? Então tu não vai inspirar e perder tudo isso. Quando tu sentiu que abriu algum espaço, ampliou um pouquinho essa região aqui atrás no fundo, tu pensa em manter. Mantém. Eu tô mantendo a sensação do grande respiro. Eu tô mantendo o cheirinho bom, entendeu? É um sorriso interno. Mantém um sorriso interno aí, tá? Mantém um sorriso interno. Esse é o grande respiro. Tu faz ele também por 3 minutos, tá? E aí depois, o que tu vai fazer, beleza? Tu vai manter aqui uma sensação de apneia. O que significa manter a sensação de apneia? Tu inspira e faz isso aqui, ó. Tranca o ar. Mantendo a sensação do grande respiro. Mantendo a sensação do grande respiro, tá? E uma coisa muito importante, sem dar um ataque na hora de prender o ar. Não é pra dar esse ataque aqui, ó. É pra ser sem som, não é pra ter som nenhum, não é pra ter nenhum barulho. Aí agora tu faz comigo. Espaguete. 2 sniffs. Grande respiro. E apneia. E tu repete isso. Repete. Espaguete, sniff, grande respiro e apneia. Espaguete, sniff, grande respiro e apneia. Tu mantém. Tu vai fazendo isso aqui por 5 minutinhos, tá? Tu que tem uma voz mais tensa, uma voz mais gritadinha, mais empurrada, vai sentir que esse padrão começa a mudar até na tua fala, gradativamente, tá? E aí, a tua terceira
fase aqui, né? Ah, inclusive, essa sensação de apneia, para que serve, tá? Os 3 primeiros exercícios são para laringe, né? Para relaxar essa musculatura da laringe, baixar a laringe, criar mais espaço na laringofaringe e desafogar essa voz que está aqui presa, beleza? O 4º exercício, que é o de apneia, para que ele serve? Basicamente, tá? Para tu calibrar um pouquinho essa força de fechamento das pregas vocais, porque quem tem um padrão tenso tende a travar, dar esse ataque. Então tu não vai dar esse ataque, tu vai só fechar de leve, sem barulho. E aí tu sustenta mantendo tudo, mantendo o grande respiro e mantendo essa apneia sem dar o ataque, tá? Basicamente vai controlar essa força de fechamento e também controlar o teu sopro, ajustar sopro, beleza? E aí a terceira parte agora é vibrante. Só que essa vibrante, muito importante, tu vai jogar tu vai jogar essa voz lá onde tu sentiu o grande respiro. Lá onde tu sentiu o cheirinho bom entrando, tu vai mandar essa vibrante lá. E nos agudos tu nasaliza. Tem que ficar com esse som. Se ficar com esse som, não tem nada a ver com o que eu tô te ensinando, tá? Não tem nada a ver com o exemplo. Fica com o meu som. Grande respiro, manda lá em cima. Eu desço pro grave mantendo o grande respiro o tempo inteiro, tá? E aí vibrante, quanto tempo tu vai fazer? Tu vai fazer por 3 minutinhos, 4 minutinhos também. Pode fazer numa nota só, depois pode fazer em zigue-zague, indo e vindo numa nota, depois tu pode fazer em espiral, tá? Ou seja... espiral, e tu pode fazer glissando, indo do grave até o agudo, do grave até o agudo. Mais ou menos 4 minutinhos tu vai fazer, tá bom? Te passei aqui, Bárbara, uma rotininha de treinos pra tu começar a fazer, viu? Isso aqui cara, vai ser ouro pra tua voz se tu fizer, né? Eu sei que tem muitos de vocês que pedem exercícios ou pedem algum tema de aula, e quando eu posto a aula, vocês acabam que nem assistem, né? Isso acontece pra caramba, infelizmente. Mas uma coisa que eu posso dizer é, se tu assiste, se tu leva a sério, acredite, tu vai ter muita melhora, tá? Então assim, tu que tem uma voz tensa, tu que dói pra cantar e coisa e tal, esses exercícios que eu te passei aqui, eles vão te ajudar e muito, numa primeira quinzena de treinos, vai? Então tu vai fazer aí durante 15 dias esses treinos e tu vai notar uma melhora, mas depois é preciso incrementar mais coisas, tá? Mais coisas, porque isso aqui é um primeiro ponto para tu começar a equilibrar tudo. Depois tu tem que começar a realmente dissipar constrições aí no trato vocal. Então a gente está falando de exercícios que tem mais injeção de ar e por aí vai, tá? Que são os ETV-SO e mais alguns outros. Tua rotina de treinos ela tem que ir ficando mais difícil aos poucos, tá? Mas esses aqui já vão ajudar muito e muita gente, cara. Então faz aí, tá? E não é fazer um dia e depois esquecer, e aí quando faz de novo, sei lá quando, não adianta, assim não adianta, tem que ser todo dia, 5 dias na semana. 5 dias na semana e falha 2. Já faço algum desses muito bons? Esses aqui são um norte, né? São um norte aí que, putz, ajuda muito, cara, muito, muito, muito mesmo, tá? E eles estão na ordem certa, né? Isso que é importante. Às vezes a gente pega eles meio solto, não sabe bem o que fazer, em que ordem fazer, como que é. Aqui eu já te expliquei o porquê de cada um deles e coisa e tal, te dei a ordem certinha, te fiz aqui contigo, te dei o exemplo, né? Então agora a tua missão é simplesmente escrever isso e fazer, né? Pergunta do Lucas. Tenho muita dificuldade em manter a segunda voz. Tem alguma dica para passar? Para passar? No caso, para conseguir continuar mantendo, né, ô Lucas? Cara, vou te falar a verdade, que olha só, a minha resposta num primeiro momento vai ser em 2 partes, tá? Talvez ela possa te dar uma desanimada. Mas, cara, a primeira parte da resposta é, para que tu consiga ter bastante segurança na segunda voz, leva um tempo,
tá? Leva um tempo. Eu lembro que quando eu tava aprendendo foi bem difícil, e olha que eu já tinha um ouvido relativamente bom, né? Eu cantava super afinado, eu tocava alguns instrumentos já, eu tava no primeiro ano da faculdade, então assim, eu tinha uma boa caminhada ali, uma boa experiência, e quando eu comecei a estudar a segunda voz foi difícil, cara, porque eu ouvia a voz da pessoa que estava cantando do meu lado, eu não conseguia não ir para aquela voz, né? Eu me perdia na melodia, eu ia para a voz da pessoa, entende? Eu não conseguia me manter independente das outras melodias que eu estava ouvindo, eu sempre queria entrar em alguma, sabe? É muito difícil, porque era o que eu estava acostumado a fazer, volta no ponto que eu falei no início da aula, tá? Então assim, tem um tempo necessário, Lucas, de aprendizagem, né? Que tu vai se acostumando com a ideia de ter mais melodias sendo cantadas ao mesmo tempo, diferentes da tua, e tu consegue se manter sem problema nenhum, sem se perder. Isso leva um tempinho. Mas o que me ajudou muito, e eu percebo que ainda ajuda, na verdade, né? Que até foi um tema que a gente trabalhou no mês passado nas aulas do intensivo, e ainda vamos trabalhar com mais profundidade algumas questões, que é o seguinte: harmonia. Harmonia, quando tu estuda intervalos, distância, né? Intervalos é a distância de uma nota para outra. Quando tu começa a estudar isso, e isso fica mais claro no teu ouvido, começa a fazer muito mais sentido, tá? Então, o que a gente estudou dentro do intensivo, tá? A gente estudou harmonia, a gente estudou um pouquinho de harmonia funcional também, a gente estudou intervalos, a gente estudou formação de acordes, tá? Tudo isso faz o quê? Faz com que o meu aluno tenha mais mapeado na cabeça dele as distâncias de uma voz para outra. Quando a gente fala de um acorde, eu tô falando de 3 vozes aqui. Eu tô falando de 3 vozes. Tô falando de uma primeira voz, de uma segunda voz e de uma terceira voz, que elas estão no intervalo de terça e no intervalo de quinta. Terça e quinta. Quando isso começa a ficar mais claro pro teu ouvido, porque tu tá estudando a parte teórica, tu tá vendo o negócio, tu tá me vendo construir o acorde junto contigo, tu tá vendo eu passar essa construção do acorde pra minha voz e te mostrar isso ali na aula e tal. Isso começa a ficar muito mais claro pro teu ouvido e também pra ti, tu começa a entender. Quando o teu cérebro fala assim, ó, entendi, aí tu percebe que o negócio anda, tá? Vou te dar mais um exemplo. Temos aqui um acorde de dó sustenido maior. Esse acorde aqui, ó, deixa eu tocar com essa oitava também. Esse acorde aqui, para uma pessoa que não entende nada, 0, 0, 0 de harmonia, 0 de intervalo, 0 de construção de acorde, vai ouvir isso aqui e vai ser uma confusão, né? Mas para quem já estudou, para quem teve essa aula comigo lá no intensivo, por exemplo, consegue ouvir aqui 3 vozes também. Tu vai dizer, cara, não pode ser, tem muito mais vozes do que 3 aí, tem muito mais coisa. Tem 3 vozes aqui, cara. A gente tá ouvindo a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Quase deu a entrada do casamento, né? Quase deu, né? Mas o que a gente tá ouvindo aqui, então? Da primeira voz para a segunda voz, a gente tem uma distância intervalar de uma terça. E uma terça maior. Da primeira voz para a terceira voz, a gente tem uma distância de uma quinta. De uma quinta. Tá? Uma distância intervalar. E a gente começa a perceber isso em todos os acordes, em todas as construções vocais. Quando a gente fala de uma acorde tétrade, por exemplo, seria um acorde, tipo esse aqui, que tem a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz, só que esse aqui ainda tem a sétima. Então, ao invés de ser isso aqui, ele vai ser isso aqui, ó. Mudou, né? Ouve o primeiro de novo. E agora? Tem uma voz diferente ali no meio, né? Então tem mais uma voz. Agora são 4 vozes, não são mais 3. Quais vozes a gente tem aqui? A gente tem a primeira, a gente tem a segunda, a gente tem a terceira e a gente tem a quarta. Olha que linda. Vamos tocar uma depois da outra? Bonito, né? Vamos tocar todas juntas? Bonitão, né? Bonitão. O que eu quero dizer com isso? Temos aqui a primeira voz. A distância da primeira voz para a segunda voz, que é isso aqui, ó. A distância da primeira para a segunda é uma distância intervalar de uma terça maior.
A distância da primeira pra terceira, que é isso aqui, percebe? Primeira pra segunda era isso, primeira pra quinta, quinta é a segunda voz, né? E inclusive já cantei a resposta. A distância dessa daqui é de uma quinta, tá? E a distância pra quarta voz, que é essa daqui, ó, é de uma sétima maior. Sétima maior. Então, se eu gravasse a minha voz cantando e eu empilhasse essas vozes uma em cima da outra, eu teria isso aqui. Eu teria um coro, eu teria uma harmonia vocal lindíssima. Que aí tu ouve e fica, cara, eu não entendo nada disso, meu Deus, é muito difícil, não tem como. Só que quando tu pega pra entender a parte teórica, que parece muito difícil, mas não é, e aí tu entende isso, minimamente, entendi minimamente como que é a ideia, como que monta, beleza, entendi que tem intervalo, tem uma distância de uma para outra, tem algumas distâncias que combinam, que a gente chama de consonantes, combinam, o som fica bonito, tem umas que não combinam, que a gente chama de dissonante, né? Tu fica, putz, isso é muito difícil, mas não é. Quando tu começa a estudar, tu vê que não é. E aí quando tu coloca na prática, e eu te mostro na minha voz, eu falo, ó, agora eu vou construir com a minha voz, e eu coloco uma em cima da outra, e eu vou te mostrando as possibilidades, tu fica, agora sim, agora eu entendi, tá? Quer dizer que depois de entender, tu já vai sair fazendo? Não! Porque aí entra a primeira parte da resposta, né? Que é, leva um tempo, tu tem que amadurecer no teu ouvido, né? O que tu tá sentindo, o que tu tá percebendo, mas fica muito mais fácil, muito mais fácil. Porque aí quando tu ouve uma música, tipo... I found a love for me. Tu ouve essa voz aqui, tu tá ouvindo uma nota. Pararará, parararará, parararará. Tu tá ouvindo uma nota, pensa que tu tá ouvindo uma voz. E tu já começa a imaginar qual distância será que tá aqui a segunda. I found a girl, beautiful and sweet. Aqui seria a segunda voz. Oh, I never knew you were someone waiting for me. Aqui eu desafinei, porque é difícil, né? Sem a referência da primeira é difícil, mas estaria aqui. A primeira de novo. We were just kids when we fell in love, fell in love. A segunda estaria aqui. A primeira, fell in love. A segunda, fell in love. Percebe? You're knowing what it was. I will not give you up this time. Por que tá estranha a minha voz em relação ao que eu tô tocando? Porque eu tô cantando a terça. Eu não tô cantando a voz principal, eu tô cantando a terça. Então tu ouve e parece que tá desafinado, tá meio estranho. E talvez alguma nota tenha saído fora mesmo, né? Porque eu não tô com a voz principal pra me guiar direitinho. Mas tá um pouquinho estranho a minha melodia com a harmonia que eu tô tocando no piano, porque eu tô cantando na terça. E eu só consigo ter uma ideia muito boa de onde que a terça tá, porque no meu ouvido tá muito marcada essa distância aqui, ó. Toda essa distância que eu tô tocando pra ti aqui, são duas notas o tempo inteiro, são distâncias de terça maior. Quando essa distância de terça está fixa na minha cabeça, eu tenho muita noção. Eu ouço o cantor cantando e eu já imagino a terça ali em cima, entendeu? E aí eu já consigo cantar nela, porque eu já estou imaginando, na minha cabeça já está clara onde é que tá, entendeu? Mas é o que eu falei, isso aqui foi uma coisa que a gente estudou dentro da turma do intensivo, é a única turma que eu falo sobre isso e ainda vou falar com mais profundidade. Eu acho que hoje lá dentro tem, eu não lembro direito, mas se eu não me engano é quase 3 horas de conteúdo sobre isso, sobre segunda voz e harmonia vocal. Eu acho que era isso, tá? Mas a ideia é que tenha muito mais, porque tem muita coisa que eu queria ter feito no ao vivo com eles que eu não consegui. Então eu vou gravar dentro do software, tudo bonitinho, editado, né, que aí fica bem melhor. E aí eu vou gravar os conteúdos extras ainda sobre isso lá pra eles, né? Então assim, talvez totalize ali papo de 5 horas sobre conteúdo só de harmonia vocal, assim, bem, cara, estruturado. Vocês estão ligados, né, que eu não gosto de conteúdo que fica superficial. Porque a verdade é que se eu te pedir só pra cantar direto, canta isso aqui, ó. Aqui tá a voz principal, canta essa daqui, ó.
Tu não vai conseguir, cara, porque no teu ouvido não tá fixo, tu não entendeu nada ainda. Então eu gosto de estruturar bem. Tipo assim, ó, vem comigo aqui que eu vou te mostrar exatamente como que constrói o negócio, sabe? Porque aí depois tu consegue literalmente compor a tua divisão vocal. Tu consegue compor uma harmonia vocal se tu quiser. Tu pode pegar, ao invés de, não quero tocar piano, eu quero construir os acordes com a minha voz. Vou gravar tudo bonitinho e a minha voz vai acompanhar aqui agora a música. Tu pode. Por que tu pode? Porque eu te ensinei a parte estrutural do negócio. Eu te ensinei a teoria por trás, entendeu? E aí tu não fica só que nem um bobão tentando correr atrás, ouvindo e tentando correr atrás, mas alguém que pensa porque entende a estrutura. Isso pra mim é fundamental, né? Tu tem que entender o que tu tá fazendo, senão tu fica muito perdido. Muito, muito, muito perdido. E aí, Edu, quanto tempo? Quanto tempo, querido? Como fazer uma voz mista? Jonas, é muito mais fácil do que tu pensa, velho. Muito mais fácil. Gente, eu vou responder isso aqui só porque mandam muito pra mim, tá? Mas eu vou responder bem rápido mesmo, porque eu já falei sobre isso algumas vezes. Você acredita em vocal tiers? Não sei como é que fala, mas enfim, né? São aqueles rankings que o pessoal coloca, que são usados no K-pop. Gente, ouçam aqui o que eu vou falar. Esses rankings são de pessoas que são fãs de algum grupo e não gostam do outro grupo. E aí eles ficam colocando o ranking da cabeça deles, porque eles gostam mais de um e não gostam do outro. Aí eles falam que esse aqui canta bem, esse aqui canta mal, tá? Não são, esses rankings não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com ciência, tem simplesmente ligação com uma pessoa que gosta de um e não gosta do outro. Aí ela fala que esse aqui é bom, esse aqui é ruim. É puramente isso, tá? São pessoas fãs que não estão nem aí pra técnica, não estão nem aí pra música, não estão nem aí pra canto, tá? Então não deem bola, tipo, dane-se o que a pessoa falou, tá? Eu já falei sobre isso algumas vezes, é só pura e simplesmente bobajada. Ai. Deixa eu ver, temos mais uma pergunta aqui. Gente, por favor, mandem as perguntas aqui na bolinha, tá? Porque às vezes eu tô respondendo uma pergunta e a tua pergunta passa aqui no chat, eu não volto nela. Manda aqui embaixo, tá? Que eu consigo ver bonitinho. Tenho dificuldade de subir a nota, minha voz falha e dói um pouco. Como posso melhorar? Tá bom. Ó, aqui a gente tem mais detalhes, né? A voz falha e dói. Se dói, é sinal de que alguma coisa de tensão, alguma coisa de sopro, alguma coisa de travamento tá demais, né? O que eu posso te passar de exercício que vai te ajudar nisso, tá? Primeiro, eu te sugiro a reassistir essa live depois que eu postar ela, porque no início eu te passei exercício para laringe, tu vai precisar desses exercícios, tá? Exercícios para laringe e exercícios para regular sopro, tu vai precisar deles. Depois que tu fizer eles, tu vai fazer qual? Tu vai fazer o sopro sonorizado, que é isso aqui, ó. Tu vai fazer esse exercício. Pra ti vai ser difícil fazer ele de início. Então o que tu faz? Tu vai soprar na tua mão. Se tu não conseguir manter essa nota por muito tempo, sopra 3 vezes, como se fosse ataques assim. E joga lá na região de cabeça, tá bom? Joga lá na região de cabeça. Com muito ar, muito ar. O foco desse exercício é o ar, tá bom? O foco desse exercício não é a voz. Porque se tu fizer tá errado. Se tu fizer assim, tem muita voz, tá esganado. Tu não quer isso, tu quer essa voz de bobão, tá? E aí tu pode pensar, pô, mas eu não quero cantar com essa voz. Só que essa aqui não é tua voz cantada. Essa aqui é só tua voz de exercício. Não é tua voz cantada. Então tu vai fazer lá no lugar do grande respiro, onde eu ensinei alguns minutos atrás, tá bom? Depois tu volta. Esse exercício é o que eu vou ter que escrever ao contrário aqui, ó. É o que a gente chama de ETV. Nossa, ficou pequeno porque eu tô escrevendo ao contrário, mas é o que a gente chama de ETVSO, tá? Esse exercício são exercícios de trato vocal semi-ocluído. O que significa? Significa que tu que tem um padrão de travar um pouco mais, estrangular e doer, tu tende a travar muito. Como que a gente faz para obrigar o teu sistema a não travar mais? A gente faz isso impondo muito fluxo de ar. Então, o exercício de ETVSO ele tem que ter muito ar. Por isso que a bochecha vem para fora.
Só que a gente fecha a boca também. Por quê? Porque quando eu fecho a boca eu ganho muita pressão aqui dentro. Porque o ar tá vindo em muita quantidade e ele não tem muito por onde sair, né? Porque eu fechei muito a minha boca. Eu semi-ocluí, semi-ocluído, ou seja, quase fechei, tá semi-fechado, semi-ocluído. Então esse ar não encontra muito para onde escapar, para onde fugir. Isso faz com que ele volte. Parte desse ar volta pro fundo da tua boca e faz com que tudo aqui dentro expanda também. Por que a minha bochecha vem? Porque eu tô soprando muito. E aqui atrás, no meu palato, na minha faringe, na minha laringe, tá tudo também fazendo isso aqui, ó. Igual a minha bochecha. Só que tu não tá vendo. Mas quando tu fizer o treino, tu vai sentir que lá atrás tá tudo assim, ó. Tá tudo criando espaço. Pra ti isso é excelente. E aí tu coloca só um pouquinho de voz ali. E aí tu vai do agudo pro grave. Quanto tempo tu vai ficar brincando com esse som? Com o sopro sonorizado? 3 minutos, tá bom? 3 minutos tu vai ficar brincando com esse exercício e aí tu vai sentir um alívio muito grande, tá? Mas lembra que esse exercício tu vai fazer, acho que é Jefferson, né? Vai fazer combinado com os de laringe que eu mandei ali atrás, tá? Então depois tu assiste essa aula de novo, o inicinho, pra tu pegar essa parte caso tu não tenha pego, tá? Não sei se tu tava aqui desde o início, mas se não, tu dá uma olhadinha lá, beleza? Essa aqui é uma estratégia, gente, que ajuda muito pra quem tem essa questão aí. Olha que pergunta bacana. Cássio, em quais sentidos o nosso psicológico pode afetar a nossa voz? Ando passando por uns problemas. Keverson, todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá? Então, assim, primeiro ponto que eu vejo que atrapalha muito o nosso psicológico, a nossa mentalidade na nossa voz é quando a gente está começando. Porque a maioria das pessoas acha que nem consegue, entendeu? Então, assim, só de tu ficar dizendo pra ti mesmo que não consegue, não consigo, cara, eu não sei não, o Cássio tá falando que dá, mas eu acho que eu não consigo. Só de tu ficar falando e repetindo pra ti mesmo que não consegue, não consegue, não consegue, no teu subconsciente, tu vai dar um jeito de não conseguir mesmo, entendeu? Aquela questão de fazer afirmações mais positivas, né? Tem gente que não leva muito a sério, mas é importante, cara. Isso inclusive, é estudado, tá? É estudado que pessoas que tendem a ter pensamentos muito negativos, elas acabam realmente transformando aquilo numa realidade. Então, significa que se tu ficar afirmando pra ti mesmo que tu não consegue, tu não vai conseguir mesmo. É meio que isso aí, tá? Esse é um primeiro ponto, eu percebo. Quando a pessoa tem essa barreira de entrada muito grande, ela tá assim, se bloqueando. Eu não consigo, não é pra mim. Mas na minha idade, não. Na minha idade não dá, eu tinha que ser mais novo, entendeu? E olha como isso é curioso, essa questão psicológica. Porque eu vejo pessoas de 20 anos falando que eu acho que eu já tô velho pra aprender. E eu vejo pessoas de 40 e 50 anos falando a mesma coisa. Então, assim, essa é uma questão de mentalidade. A pessoa de 20 anos, ela não tá velha pra aprender. E a pessoa de 50 também não. Qualquer pessoa em qualquer idade pode. Não à toa nós temos profissionais que são especializados em técnica vocal para idosos, né? Então, assim, eu mesmo já dei aula pra uma senhorinha que tinha 70 anos. Dava aula presencial pra ela em 2018, tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto, essa barreira de entrada inicial. Agora, dentro, quando tu já entrou, tipo assim, não, eu acho que eu consigo mesmo. Eu acho que eu consigo cantar e eu vou começar a treinar. Beleza. Quando tu começar a treinar, eu diria que tu tem que ter um controle de emoção muito grande, controle das tuas emoções muito grande. Por quê? Porque, cara, não vai ser rápido do jeito que talvez tu espere que seja. E outra, eu digo assim, tu tem progressos diários, né? Mas a gente tem essa tendência de querer tudo pra ontem. Então, às vezes, tu acha que tu vai fazer o exercício uma vez e vai resolver. E não vai. O teu corpo, ele tem um tempo de adaptação. Ele tem um tempo para transformar tudo isso que tu tá aprendendo e assimilando em uma memória muscular, né? Ele tem um tempo para que isso aconteça. E a primeira parte da adaptação leva de 4 a 5 semanas.
E a maioria das pessoas treina durante 3, 4 dias e para. A maioria. Por quê? Porque no início, que é a parte mais difícil, tu sente muitas vezes que a tua voz está regredindo. Tu sente que a tua voz está piorando no início. E isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Inclusive eu já aviso isso nos treinamentos. Tipo, ó, se tu sentiu que a tua voz está regredindo, é natural, tá tudo certo. Faz parte. Tu vai sentir ganho de desempenho a partir do 5º, 6º, 7º dia, tá? Às vezes no início tu sente uma piora assim, é normal. Só que o que acontece? Se a pessoa não tem um bom controle de emoção, ela acaba se abalando já ali, ela já começa a parar ali. E é onde a maioria das pessoas desiste, tá? Porque quem segue firme e passa das primeiras 2 semanas, essa pessoa depois ela vai embora, entendeu? Porque ela já entrou na rotina, ela já entendeu que ela tem que fazer aquilo todo dia. Mas a pessoa que desanima já de cara, ela acaba parando logo no início, aprendeu muito pouco, melhorou só um pouquinho e já segurou ali. Então esse controle de emoções é muito importante, porque tu tem que fazer os treinos todos os dias, né? É uma rotina. Então vocês sabem que a gente tem muita dificuldade para manter a rotina, né? A gente tem dificuldade para começar a acordar cedo, a gente tem dificuldade para começar a se alimentar melhor, a gente tem dificuldade para começar a se exercitar. E para voz é a mesma coisa. Tem pessoas que acham que aprender a cantar é ouvir uma explicação minha sobre voz mista e vou sair fazendo voz mista. Não, tu tem que fazer os treinos para que ali na frente tu saia fazendo voz mista, tá? E por aí vai. Então tem que ter essa disciplina diária, tem que ter esse controle de emoções para saber que eu vou resolver esse problema e vou ter outro problema ali na frente. Eu vou resolver esse outro problema e eu vou ter outro problema ali na frente. Porque aprender a cantar é assim. Tu quer sempre mais. A pessoa que entra e resolve afinação, depois ela quer resolver o quê? Agora eu quero agudos. Quando ela resolve agudos, ela fala, agora eu quero agudos potentes. Quando ela consegue agudos potentes, ela percebe que ela começa a travar pra caramba nos agudos potentes. Ah não, vou ter que dar um passo pra trás pra resolver as tensões que eu tô tendo, entendeu? E assim vai, velho. Entendeu? Então a pessoa tem que ter um controle de emoção grande também, beleza? E se a pessoa não tem, se a pessoa se põe pra baixo, se a pessoa desanima fácil pra caramba, se a pessoa tem muita dificuldade pra se manter numa rotina, se manter estudando, essa pessoa ela desiste logo de cara já. Porque que nem eu falei, a primeira semaninha é a mais difícil, tá? A primeira semana é a mais difícil. Se tu conseguiu passar pelas primeiras 2 semanas treinando bonitinho, que nem eu te ensino, 5 dias por semana, eu acredito que dificilmente tu vai parar depois disso, tá? Dificilmente. Mas a primeira semana, ela é a que decide ali, se tu vai ou não vai. Se tu começou já meio xoxo, se colocando pra baixo, coisa e tal, ou achando que é muito difícil, aí é difícil que tu consiga seguir, tá? Então o nosso psicológico afeta, e muito, afeta totalmente, né? E isso aqui que eu tô falando só da questão de aprender, eu não tô nem falando da pessoa que fica o tempo inteiro dizendo que a voz é feia, minha voz é feia, minha voz é feia, minha voz é feia, eu não tô gostando, isso acontece muito, inclusive tem pessoas, cara, que eu acho incrível, mano, incrível, e eu às vezes tenho isso também, em outras áreas da minha vida, mas que é o seguinte, não consegue perceber as evoluções, sabe? Tu não consegue olhar pra si e falar, cara, eu melhorei num monte de coisas, sabe? A pessoa, como a gente no canto tá sempre meio que correndo atrás dos problemas pra resolver, às vezes a gente esquece que a gente já passou por 10 fases anteriores e resolveu todas elas. Agora é só mais uma, agora é a 11ª. Então a pessoa chegou desafinada, cantando fora do ritmo, respiração toda ferrada, doendo pra cantar e mais um monte de coisa. Ela já passou por tudo isso. Só que agora ela percebeu que a voz dela não tá tão bonita quanto ela gostaria. E ela entra numa bad absurda. Tipo, cara, minha voz não é bonita, eu me gravei, eu tô achando horrível. Meu Deus, e eu me gravei 2 dias, tentei cantar, não gostei. Aí eu fiquei agora 1 semana sem treinar por causa disso. Tipo, meu Deus, mano, mas tu teve um monte de melhora desde que tu começou. E aí agora, do nada, tu se desanimou sozinho. Entendeu? Então assim, tu tem que ter um controle de emoção muito grande, senão tu se desanima. Mas isso não é só com canto, né, gente? A gente sabe que isso é com tudo na vida. Eu também tenho essas questões, mas não em relação ao canto, porque isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Eu sempre gostei de aprender uma música nova, sempre gostei disso, tá? Mas eu tenho isso às vezes em relação à minha vida, sabe? O meu trabalho, o que eu faço, sabe? Às vezes dá aquela sensação de que parece que eu tô estagnado. E aí a gente tem que parar um pouquinho e olhar pro que a gente já fez, sabe? Não, para aí, mano. Há 2 anos atrás eu tava começando na internet. Putz, e aí agora, 2 anos depois, eu tô com 300, quase 400 alunos, entendeu? Não, calma, não é assim.
né? Eu falava lá quando eu comecei que eu queria me mudar para Santa Catarina. Putz, agora eu tô morando aqui em Santa Catarina, eu consegui me mudar, sabe? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pensar no que a gente já fez, senão a gente começa a entrar nessa noia, nessa pira de que eu tô no mesmo lugar, e tá horrível, tá tudo ruim, e tu esquece de tudo que tu já fez. Entendeu? Então esse controle de emoção, ele é importante muito pro canto, muito, mas não é só pro canto, né? É pra tudo. Me descreveu. Eu acho que, gente, todo mundo tem isso, né? A verdade é que todo mundo tem isso. Só que assim, é o que eu falo, a gente tem que aprender a identificar quando a gente tá nessa situação, porque às vezes a gente entra numa dessas, né, e não percebe, às vezes leva 1, 2, 3 dias, tem pessoas que levam muito tempo, tem pessoas que nem percebem que entraram nessa pira, e se tu não percebe e fica ali se afundando nesses pensamentos, aí tu acaba parando. Não vai pra frente, né? Deixa eu ver que hora é. Que hora é? Tá, vamos lá, vou responder mais um pouquinho vocês, que ainda tem mais uns 15 minutinhos que eu posso aqui. Ó, vamos lá. Pergunta interessante do Luas. Como será que é o nome? Será que é Luan? Será que é Luana? Não sei. Será que é Lua mesmo? Seria bonito. Qual a diferença de mix de peito para mix de cabeça? Ah, legal. Gostei. Qual a diferença de mix de peito para mix de cabeça? Ó, seguinte. Essa pergunta é bem bacana. Prestem atenção aí, tá? Se vocês pegarem essa explicação aqui, vocês vão já... Cara, essa aula já vai ter valido a pena. Ela já valeu a pena, né? Pelas explicações que eu dei. Mas essa aqui, putz, vai valer mais ainda. Olha só, deixa eu só trazer pra cá esse notebook pra eu poder escrever. Olha só. Quando a gente fala de uma voz... melhor dizendo, vamos falar de uma forma mais simples, tá? Quando a gente fala de registros vocais, quais registros a gente tem, tá? Não pensa exatamente em falsete, como é que é, whistle, não pensa nisso, pensa nos registros da tua voz, assim, questão de som mesmo. Nós temos um registro mais grave, né? Nós temos um registro médio, que é uma voz que não é nem tão grave nem tão aguda, e nós temos uma voz aguda, né? Então, pensa assim, dessa forma, simplão mesmo, tá? Nós temos o grave, nós temos o médio, nós temos o agudo. Só que a gente sabe que dentro de cada uma dessas bolhas, né, dentro do grave, dentro do médio, dentro do agudo, a gente tem outras subdivisões. Nós temos outras subcategorias ali no meio. Por exemplo, quando a gente fala de belting, aí eu quero aprender a fazer belting, tá? Mas sabia que não é só um belting que tem? Tem vários sub-registros de belting, que é o que a gente estuda dentro do belting contemporâneo. Então, assim, beleza, eu tô te explicando de uma forma simples, mas tu sabe que tem outras ramificações aqui no meio, tá? Beleza. Quando a gente fala de voz mista, a gente pode dividir em duas, que fica bem simples de entender. O que são essas duas aí, voz mista, que a gente divide? Que é a pergunta. Uma voz mista meio grave e uma voz mista meio aguda. Meio grave e meio aguda. Agora é o seguinte, nós temos um sistema na nossa prega vocal que a gente chama de mecanismos laríngeos, tá? O que significa? A nossa prega vocal, cara, ela pode alongar e encurtar, ela pode aumentar a espessura e ela pode diminuir a espessura. Isso faz com que ela tenha mais ou menos contato, uma prega vocal com a outra. E isso tudo vai mudar o registro e a forma que essa voz está, em qual registro que a gente está, entendeu? Muda o mecanismo laríngeo. Muda, beleza. Que é o que a gente chama de M0, M1, M2 e por aí vai, tá? O que eu quero dizer? Quando a gente está numa voz mista, a gente entende que se tem um equilíbrio de predominância muscular. Em que sentido? A gente entende que o músculo... Cara, eu vou ter que fazer ao contrário. Calma aí, vai dar certo. A gente entende que o músculo... A gente entende que o músculo TA, que é a própria prega vocal, que é o músculo que muitos vão dizer assim, é o músculo do grave, né? Não é bem isso, mas outra hora eu explico. Mas o músculo TA, que é a própria prega vocal, e o músculo CT, eles estão em equilíbrio. Existe um equilíbrio de predominância muscular. Ou seja, não é o TA que está mais ativo e não é o CT que está mais ativo. Eles estão em equilíbrio. Ambos estão, digamos, 50%, tá? Aí a gente se categoriza isso como uma voz mista. Ou seja, a prega vocal alongou. Conforme ela vai alongando, o CT vai começando a participar da brincadeira, porque a prega vocal ela não consegue alongar
sozinha durante esse registro inteiro. Chega um ponto que o CT precisa ir lá dar uma ajudinha para ela. Então, conforme ele precisa dessa ajuda, ele entra em ação. E se ele entra em ação até o ponto que fique equilibrado e a gente tem um equilíbrio de predominância muscular, a gente entrou na voz mista. Então eu saí de uma voz muito grave, e aí o CT começa a entrar em ação. Aqui eu provavelmente estou num equilíbrio muito bom entre TA e CT. Não estou nem muito grave nem muito agudo. O equilíbrio de predominância muscular está acontecendo. Estamos numa voz mista. Beleza. Mas e quando eu falo de uma voz mista? De uma voz mista de cabeça. O que significa? Significa que o nosso músculo do agudo, que é o CT, está mais ativo, mais predominante do que o TA. Significa que agora tá para cá, ó. Tem mais CT predominante do que TA. Então eu já tô numa vozinha mais passada. Eu já tô nessa voz aqui, ó. É uma voz mais passada. É uma voz que tá mais de cabeça já, certo? Mas ela tem um corpo. Tem um corpo ainda, né? É uma vozinha meio estranha, não é minha voz falada. É uma voz que já tá mais voz de cabeça. Tem mais predominância CT, mas ao mesmo tempo ela tem um corpinho, né? Ela tem um pezinho diferente. É uma voz que tá uma voz mista de cabeça. E aqui, por exemplo, nessa voz mista de cabeça, o que a gente pode fazer de técnicas? Belting. Qual belting? Speaking, o health belting, a gente pode fazer nesse registro. A gente pode fazer um twang, tá? Tudo aqui a gente pode fazer. É uma vozinha mais do Mickey, isso aí, é uma vozinha mais passada. Aqui eu tenho 75% CT, por exemplo, e 25% TA. E quando eu falo de uma voz mista de peito, eu tô falando de uma voz mista que tem mais predominância TA. Uma voz mista que tem mais predominância do músculo do grave. Põe aspas aqui, tá? Do músculo do grave. Então, por exemplo, eu não tô nem totalmente de peito, mas eu tô, por exemplo, deixa eu pensar naquela música, como é que é? Esqueci. Best part. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Eu tô numa voz grave, mas é uma voz grave que tá um pouco leve, um pouco macia, né? Won't you give yourself to me, give it all. É uma voz mista de peito, uma voz mista meio grave. Deu pra entender? Então tudo tem a ver, se eu fosse explicar na questão fisiológica, com predominância muscular. Tudo tem a ver com mecanismos da laringe, tá? Que, cara, tem uma infinidade de possibilidades aqui que é muito bacana, inclusive, ensinar isso bonitinho pra ti, essa questão de borda e tudo mais, porque isso muda o mecanismo e automaticamente muda o som percebido, né, da tua voz. Mas é basicamente isso, esse equilíbrio de predominância. Quando a gente fala de um mix de peito ou um mix de cabeça, é isso. É o quão predominante está o CT ou o quão predominante está o TA. Isso vai nos dizer o quão, ou melhor dizendo, em qual registro tu está. Tu está no misto? Tô. Tem mais predominância CT? Tem. Então tu está num misto de cabeça. Tô numa voz mista? Tô. Tem mais predominância TA do músculo grave? Sim. Então tem mais predominância de TA, ou seja, tá no mix de peito. Entendeu? É isso, tá? Deu pra sacar ou ficou muito confuso, gente? Eu acho, né, que ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu pra pegar, né? O que vocês acham aí? Deu pra pegar? Ficou muito confuso. É uma aula legal. Só pra vocês terem uma ideia, na primeira turma que eu abri do intensivo, eu obviamente fiz aula sobre isso, né? Sobre esses mecanismos laríngeos. E só na aula de prega vocal, era 1 hora de aula, velho. Só na hora de prega vocal a aula era 1 hora. Tanto que eu dividi essa aula depois em 3 aulas de 20, quase 30 minutos. Entendeu? Porque era 1 hora de aula falando só sobre isso aqui, só sobre mecanismos laríngeos, onde eu escrevia no quadro, desenhava, mostrava, entendeu? Porque são muitas possibilidades, né? São muitas possibilidades. E justamente nessa aula eu explicava tudo isso. Tipo, ó, alongou, chegou nesse ponto, diminuiu a borda, então a gente vai ter isso. Aí diminuiu mais, a gente vai ter. E explicava tudo. É bem bacana. Mas é uma questão teórica, né? Tu precisa saber disso pra cantar? Não. Por exemplo, no TAV eu não ensino nada disso. No TAV ele é muito prático, é pra ser um treinamento que tu assiste rapidinho, não é pra ser um treinamento longo, né? Porque nosso foco ali é montar uma rotina de treino. Então eu quero que tu assista rápido e comece a treinar rápido.
mas no intensivo, que é uma formação, né? Então ali dentro tem muita coisa, muita coisa mesmo. E aí tem essas aulas mais pesadas para quem gosta, né? Eu gosto, tem mais pessoas que gostam dessas aulas. Na verdade, quase todo mundo gosta, depois que começa a estudar, gosta. Mas, enfim, por isso tem essas opções aí, porque tem muita coisa, né? Beleza. Eu ainda tô com dificuldade para entender, provavelmente só na aula mesmo, na mentoria. Provavelmente. É porque eu tenho mais tempo, né? Nas nossas mentorias chegou a ficar 5 horas às vezes em aula, entendeu? Então é muito tempo, né? A gente consegue explicar tudo. E outra, né? Que tu tá ao vivo comigo, então se tu tem alguma dúvida, tu já levanta a mão ali e pede pra que eu explique alguma parte de novo, enfim, sabe? Laila, eu sou do TAV, mas depois quero ir pro intensivo. Laila, fica ligada que a gente vai abrir turma em agosto. Agosto, tá? Tem um tempinho pra tu se organizar aí, cara. A gente vai abrir essa turma em agosto e tá a coisa mais linda no intensivo, tá? Surreal de bom. Tá bem bacana mesmo, cara. Tu não vai se arrepender, não. Beleza, gente? Olha só, respondi bastante dúvidas aqui, mas se liga, eu sei que eu não respondi todas, eu tô vendo que tem mais aqui dúvidas, tá? Façam o seguinte, me mandem nos stories lá, que eu deixei uma caixinha, e eu respondo vocês, pode ser? Aí eu vou respondendo vocês amanhã eu tenho mentoria com os intensivos, a nossa última mentoria inclusive, e eu vou respondendo vocês ao longo do dia, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, não se esqueçam que o replay dessas aulas está sendo disponibilizado no... Cadê? Ali, meu computador. No YouTube, tá? Tá embaçado, mas tá sendo no YouTube. Então fica ligado que tá saindo muito trecho de aula bacana lá no YouTube, dessas lives aqui, que tu pode ver diretamente na parte que tu quer, né? Então fica ligado lá no canal que eu tô postando toda semana 4 aulas ali, 3, 4 aulas, tá bom? É isso, gente. Se cuidem. E eu já dei o spoiler aqui, né? Pra quem tava esperando, a próxima turma abrir em agosto. E a gente em breve vai disponibilizar as datas pra vocês, tá bom? Próxima turma do intensivo. Talvez, não sei se vai ser, mas talvez seja a última do ano, tá? Ano passado a gente abriu 2 vezes. Essa agora vai ser a segunda vez que a gente abre. Não sei se a gente vai abrir uma terceira. Pode ser que sim, claro, pode ser que sim, mas talvez não. Então fica ligado aí, em agosto vai abrir, tá bom? Gente, boa noite, se cuidem, bom domingo pra vocês, bom final de sábado também. E é isso, tá? Beijão, se cuidem, até mais. Beijo.